Recording is on. Então, saiba que todos estamos vivendo em um mundo de duas realidades. São realidades sobrepostas. Uma, claro, não é realidade verdadeira, é uma realidade relativa ou ilusória. Mas para aqueles que assumiram serem o ego irreal, ilusório e inexistente, lhes parece um mundo absolutamente real. Real, tanto que as pessoas ficam sofrendo, ficam temerosas, ficam correndo atrás, querem conquistar, acumular, né? Então, lhes parece absolutamente reais. Ficam estressados e tristes e ansiosos e chegam até ao nível da depressão. Então, é uma realidade que lhes parece serem reais. Agora, se você já se livrou do ego praticando essa neutralidade mental, então você sabe que estás realmente vivendo no mundo absoluto, real, verdadeiro, eternamente divino, que é o mundo da alma e de Deus. Muito embora a alma e Deus sejam essencialmente espirituais e imateriais, mas que podem assumir a forma material. Mesmo porque nada existe nesse universo que não seja criação de Deus. Tudo absolutamente é criação de Deus nesse universo inteirinho. E acredite, Deus assume todas as formas e todos os nomes, mesmo porque Buda, quando se iluminou, ele exclamou: só vejo Deus, só existe Deus, tudo é Deus. Então ele via tudo ao seu redor, inclusive pessoas, e é tudo Deus. Então, isso significa que estamos vivendo integralmente no mundo de Deus. Todos nós estamos vivendo essa única realidade, que estamos vivendo no mundo de Deus e que só existe Deus, tá certo? Só existe Deus. Tá, se só existe Deus e só existem as vontades divinas de Deus, de puro amor, pura sabedoria, pura onipresença, onisciência, onipotência, por que a gente tem que ficar com medo? Se o ego não existe, e é o ego que impõe, através das dualidades, toda essa ilusão dos sofrimentos, dos estresses, das tristezas, etc. É por isso que todos os sábios falam: cale o ego, e você vai descobrir que você está vivendo num mundo integralmente divino, em todos os sentidos. Buda, quando ele se iluminou, ele viu que não existe a outra realidade do medo, do orgulho, da ganância, não existe a outra realidade que te traz tristeza, que traz estresse. Porque 100% das coisas é tudo Deus, só existe Deus. E onde está Deus não pode existir sofrimento, não pode existir maldade, mas o ego faz com que tudo isso se torne, entre aspas, reais para os apegados. Porque o ego é anti-Deus, o ego inverte todos os seus valores. Por isso que a sua felicidade verdadeira, eterna, já recebida de Deus, se torna em tristeza. A sua prosperidade a sua prosperidade natural, merecedora, que já nasce com a sua alma idêntica a Deus, ela se torna em ganância, em materialismo. Ela inverte absolutamente tudo. Você é da pura felicidade, você é pura felicidade, você é pura paz, tranquilidade. Fica lá estressado, nervoso, etc. Porque o ego inverte tudo. O ego. Então, se você é pura harmonia, você se torna em pura desarmonia consigo mesmo, porque você assumiu o ego inexistente, venenoso, e você perdeu a sua harmonia com você mesmo e, claro, com os outros também. Então, o ego realmente inverte absolutamente tudo. E depois, Deus é puro amor eterno e interrupto.
É? Por que que a gente tem que ficar nesse estado estressado, triste, sabendo que tudo é manifestação do amor de Deus? Não existe razão, não existe nenhum motivo, só existe ignorância em ficar nesse estado negativo, sei lá, ansioso, depressivo, só existe ignorância. É por isso que a gente fala aqui, e a gente só fala nisso. Tem que calar esse ego, tem que eliminar esse ego. E aí Deus e a sua alma vão mostrar a realidade sua, desse mundo e do reino de Deus. E sabendo que é o ego que inverte tudo, e tudo, e todos os valores em opostos, é óbvio que o erro dessa visão e interpretação negativa tem raízes profundas nesse ego que está dominando a mente apegada das pessoas que assumiram esse ego. É por isso que é sim preciso eliminar as manifestações dualistas, egoístas, mesquinhas, para que esse ego inexistente se desaloje da sua mente para sempre. Tem que desalojar, tem que eliminar, não tem outro jeito. Enquanto você não eliminar esse ego, a vida vai ficar estagnada ou então em franca decadência. Né? Então, a alma e Deus é que tem que aprovar a sua prática. Pratique, vai praticando. Qualquer tipo de prática, desde que você consiga dominar e eliminar esse ego que causa tanta ilusão e que faz essa verdade relativa se tornar uma verdade sofredora para os apegados. Então, você é feito à imagem e semelhança de Deus e vai ter que revelar, sim, essa verdade. Se você é feito à imagem e semelhança de Deus e ninguém tira essa sua natureza idêntica a Deus, então é você que vai ter que revelar essa verdade, excluindo o ego. Não tem outro jeito. Portanto, acorde desse pesadelo que tem aterrorizado a sua vida toda. Esse ego é um verdadeiro terrorista. Dê um basta nessa vida ilógica e irracional e absolutamente ignorante de ter assumido esse ego que não existe. Quer ver? É como esse ego é injustificável ser esse ego. Tenta justificar uma única justificativa. Tenta dar uma única justificativa. Não, eu tenho que ser egoísta, eu tenho que assumir esse ego por isso, por isso, por isso. Tenta dar uma única justificativa. Eu duvido que você encontre. Eu duvido. Não existe justificativa para ser esse ego, para assumir esse ego. Não existe justificativa. Eu te digo que o oposto, se você encontrar alguma justificativa, te digo na hora que não é possível. Tá certo? Então, pratique contemplação pura e simples para se livrar desse ego anti-Deus. Anti-Deus. Olha, a gente deve amar Deus. Por exemplo, uma mãe, um pai, ama o seu filho. Digamos que ama o seu filho. O que acontece quando você ama o seu filho? O que acontece? Você tem uma proximidade. Agora, vê se você consegue amar aquela pessoa que você odeia. Você consegue ter proximidade? Não, não consegue ter proximidade a uma pessoa que você odeia. Isso significa o quê? Que quando você ama determinada pessoa, geralmente seus filhos,
você tem uma proximidade. Agora, quando você odeia, você se separa. Tá, muito bem. Hoje, você ama a Deus ou não? Você tem amor incondicional, verdadeiro, 24 horas, você ama Deus? Não, não ama, por isso que você está separado de Deus. É? Agora, se você tivesse amando Deus com pureza, com sinceridade, isso vai te unir a Deus. Mas você não é uno a Deus. Hoje você não é uno a Deus. Por quê? Porque não ama. É? E se você não ama Deus, com certeza você está amando o ego. Com absoluta certeza você está amando o ego. Tanto é que é o seu ego que está, entre aspas, amando o seu próprio filho. Hã? Então não é amor, é apego. Por isso que fica autoritário, quer corrigir, quer não sei o quê, quer interferir através do seu quero ou não quero, pode ou não pode, gosto ou não gosto. Então, tem que amar Deus e não ao ego. E aí sim, ame Deus com sinceridade, com pureza, você se une a Deus. E aí o ego fica de escanteio. Mas não, como ama o ego, Deus é que fica de escanteio. E aí vai só orar quando as coisas apertam, né? Mas aí não adianta nada, né? Então, pratique essa contemplação pura e simples para se livrar do ego ante Deus. E saiba também que não existe um único propósito correto e verdadeiro sem Deus. Se você não tiver Deus, tudo que você fizer não tem propósito correto. A única forma de você ter um propósito correto, inclusive para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, se você quer ter um propósito correto e verdadeiro, tem que ter Deus na sua vida. Por quê? Ou você tem Deus ou você tem um ego, um dos dois. São as duas, entre aspas, realidades. Não existe outra, tá certo? Então, não existe um destino correto sem Deus. Se você não está com Deus, você está com o ego. Então, o seu destino com o ego é uma grande desgraça. Agora, não existe destino correto sem Deus. Por isso que as pessoas não têm um destino bom porque estão com o ego. Não existe ação nenhuma, não existe reação e decisão correta sem Deus. Toda hora você está praticando uma ação, uma reação, uma decisão. Toda hora você está fazendo isso. Mas não existe ação, reação correta, verdadeira, sem erro, se você não tiver Deus. Porque o ego é anti-Deus. Então, toda ação, reação e decisão que parte do ego é uma grande mentira e uma grande farsa. Então, mesmo porque o você alma e o próprio Deus não pode viver fora dos princípios eternos do Criador absolutamente perfeito e divino. Então, você tem que estar dentro dos princípios absolutos, perfeitos e divinos da alma e de Deus. Se você não estiver, se você estiver vivendo fora dos princípios da alma e de Deus, você está vivendo a realidade absolutamente fake do ego. E o ego anti-Deus é 100% fora desses princípios da pura felicidade, da pura sabedoria, harmonia, virtude, etc. Por isso que quem é o ego não tem felicidade, não tem pureza, não tem sabedoria, não tem harmonia, não tem virtude, não tem nada. Então, como que você quer viver uma vida feliz no meio desse caos? Não tem como. Por isso, a gente deve se livrar desse parasita do ego imaginário e venenoso
Então, pratique com toda a fé, toda a sinceridade, se submeta às vontades de Deus, de puro amor divino. Então, as coisas vão ficar absolutamente divinas. Tem que se submeter com toda sinceridade, com toda humildade às vontades de Deus. Diante de qualquer situação, não haja e não reaja e não decida com dualidade. Que droga, eu não queria isso. Para com isso, cale a sua mente e se submeta com toda a franqueza, com toda a humildade, 100% integralmente às vontades de Deus. Você vai ver as mudanças divinas que vão começar a acontecer na sua vida. E depois, se Deus é 100% puro amor divino por você, é um amor infinitamente e incomparavelmente maior do que o amor, sei lá, da sua própria mãe por você. Se você acha que a sua mãe te ama ou te amou, é incomparável o amor da sua mãe pelo amor de Deus que Deus tem por você. Então, tem que se submeter. Para isso, claro, vai ter que ter coragem, determinação, tem que ter fé, tem que ter persistência, senão não consegue se submeter às vontades de Deus, tá certo? Mas os apegados têm grandes dificuldades de se submeterem às vontades onisciente, onipotente e onipresente de Deus. Por que os apegados têm grandes dificuldades de se submeterem às vontades de Deus? Quantas vezes você tentou? Talvez consiga na hora do aperto, mas logo depois que a situação é resolvida, você já volta à submissão ao ego. Eu tenho certeza que isso acontece. Por quê? Porque os apegados, eles, acredite, os apegados têm, sei lá, arrogância, convencimento ou se sente humilhado em se submeter às vontades de Deus. O apegado é orgulhoso, arrogante, ignorante. Ele veio, entre aspas, resolvendo a sua vida, conquistou aquilo que tem hoje através do seu ego, do quero ou não quero. E aí ele acha que é autossuficiente e não precisa se submeter às vontades de Deus. Por isso que os apegados têm grandes dificuldades de se submeterem às vontades de Deus. E continuam se submetendo às vontades das dualidades do ego altamente venenoso. Então, tem que ter essa verdadeira humildade. E depois, esses convencimentos de falsas vitórias, falsas alegrias e falsa autonomia e falsos poderes que impedem do apegado se submeterem às vontades de Deus. E depois, vai ter que largar tudo isso, vai ter que largar o orgulho, o convencimento, o seu, entre aspas, poderes que acha que tem em função daquilo que eu criei meus filhos, hoje eles são doutores, isso e aquilo, e aí ficou com essa arrogância, com esse convencimento e não tem essa humildade de se submeter às vontades de Deus. Mas tem a ignorância de continuar se submetendo ao ego, que nem existe. Então, tem que se submeter. Esses mesmos apegados têm essa dificuldade de querer se submeter aos desejos de Deus, às vontades de Deus. Pior, assumem o ego como a sua verdadeira identidade. Por isso que ele acha que vai perder a sua identidade que ele criou
até hoje. Mas se você criou essa identidade, não, eu consegui trazer a minha vida até aqui, e aí eu vou ter que perder essa identidade. É? E aí esse medo de perder essa identidade formada pelo ego é que faz com que a pessoa não consiga se submeter às vontades de Deus. E ele acha humilhante se submeter às vontades de Deus. Humilhante é se submeter ao ego. Então, tenha essa humildade, se submeta às vontades de Deus e haverá a verdadeira divinização da sua mente e da sua vida. Tudo vai ficar absolutamente divino. Portanto, não tenha medo de se submeter, entregar integralmente a sua vida. Faça o que você tem que fazer. Acorda de manhã, vai trabalhar, sei lá o quê, almoça, janta, sei lá o quê. Faz tudo, toda a sua rotina, mas entregue a sua vida. Não procure resultados. Não queira mudar nada em ninguém. Se submeta integralmente às vontades de Deus. As vontades de Deus vão divinizar a sua mente e a sua vida e tudo mais. E depois, enganar a si mesmo através do ego é a maior humilhação que a própria pessoa pode impor em sua mente e em sua vida. Continuar apegado ao ego é enganar a si mesmo. Isso sim é a maior humilhação que a própria pessoa pode impor em si mesmo. Uma grande humilhação. Só que ele é arrogante, ele se submete ao ego, ele não acha que isso é uma humilhação. Ele acha que é orgulho, é a sua força, não sei o quê. Mas é um erro grotesco. É um erro grotesco você assumir o ego. E isso trará consequências para a sua vida, para a família, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para a sua finança. Se você não está sentindo isso, uma hora você vai sentir. Não existe causa negativa sem efeito negativo. Então, enquanto você assumir o ego, tudo é causa negativa e trará efeitos negativos. E aí as coisas vão começar a ficar absolutamente estressante, triste e etc. Por isso, pratique silenciar o ego e as suas manifestações dualistas, venenosas, voltadas ao mundo exterior. Você é essa alma interior. Você é essa alma interior. Está dentro desse corpo, está residindo temporariamente dentro desse corpo. Se você não se focar em Deus e na sua própria alma, você nunca vai descobri-los. Agora, você fica só querendo explorar o mundo exterior, fica ligado ao mundo exterior, através do quero ou não quero, pode ou não pode, e aí nunca vai conseguir alcançar a própria alma e Deus. Por isso que a gente tem que bloquear a visão do seu interesse mesquinho, apegados e voltado ao mundo exterior. Tudo que o homem procura no exterior tem interesses mesquinhos, egoístas e materialistas, autoritários, etc. E não há como se voltar ao interior, ao você alma, onde Deus reside permanentemente, se você é apegado, porque todo apegado tem as suas vontades, seus quereres voltados ao exterior. É por isso que tem que fechar esses olhos de interesse mesquinho voltado ao exterior, calar o ego. E aí você consegue enxergar como sendo o próprio Deus, a própria alma.
Olha, leve em consideração o seguinte fato. Um exemplo, digamos que alguém te fez um grande mal. Digamos que alguém te fez um grande mal, mas você não deve ficar negativo ou condenando ou se vingar dessa pessoa. Mesmo porque os resultados ruins vão para essa pessoa que fez o mal, tá certo? Mas esse fato que você sofreu é ótimo para você conhecer a si mesmo. Alguém te fez um grande mal. Não fique revidando, retrucando. Reflita um pouco. Essa pessoa que, entre aspas, te fez o mal, não fez mal nenhum para você. Ele fez para ele, não para você. Por quê? Essa maldade, a causa é dele, o efeito é dele. Agora, se você retrucar, revidar, aí o problema é seu. Por isso que a gente deve se manter absolutamente neutro. O veneno do outro não vai se tornar no seu próprio veneno. Agora, você fez no veneno do outro, agiu com dualidade, com revide, sei lá o quê, você criou o seu próprio veneno. E depois, a gente deve agradecer a essa outra pessoa que te fez um grande mal. Por que deve agradecer ao invés de ficar revidando? Porque ele estragou, literalmente, ele está estragando a vida dele para te dar a oportunidade de você praticar a sua neutralidade. E aí você deu um passo para cima e ele deu um passo para trás. Ele usou a vida dele para você subir um passo acima e ele deu um passo para trás com as ações e reações negativas dele. Então, não desperdice, não menospreze a vida do outro. O outro deu uma chance divina para você neutralizar a sua mente. Então, tenha respeito pelo que o outro fez para você. O outro te deu e criou uma chance divina para você se neutralizar e ir um passo acima. E quando a vida dele foi um passo para trás. Então, agradeça na vez de ficar revidando, xingando, criticando, etc. E depois, a sua reação dirá em que nível espiritual você está. A sua reação. Se você reagir, revidar, retrucar, você vai demonstrar o seu nível espiritual absolutamente enfraquecido, negativo, pior do que o outro. Tá certo? E esse é um verdadeiro termômetro mental espiritual. E é aí que você encontra a sua oportunidade de praticar calar o ego venenoso. E aí você pratica graças ao outro, e aí se você for aprovado por Deus na sua sinceridade em calar esse ego, você vai subir com certeza mais 1, 2, sei lá quantos degraus rumo à manifestação da alma de Deus. Tá certo? Por isso, tenha respeito com a vida dos outros, mesmo que o outro esteja te atacando. Não está te atacando. Está te dando oportunidade. Então, não fique tomando, sei lá como fala, ficar revidando, retrucando, através do seu. Ele feriu o meu orgulho, ele me acusou de algo que eu não fiz. Deixa ele acusar do que for, deixa ele te criticar. Então, agora, é isso aí. Não pode ficar aí querendo vingar. Não queira vingar nada em ninguém. Fica aí praticando e você vai ver. A sua vida vai estourar rapidamente. E depois, e mais, por que a gente deve ficar absolutamente neutro?
o outro lá está te atacando, você tem que praticar neutralidade. Por que você tem que praticar essa neutralidade? Sabe por quê? Porque essa neutralidade que você pratica é a única forma de você se proteger. Você tem que proteger a sua vida. E como você consegue proteger a sua vida? Mente neutralizada. Quando o outro está te xingando, o outro está te atacando, mas você mantém a sua mente neutra, você protegeu a sua vida. Agora vai ficar revidando lá. Vai querer vingar o outro. Você que está lascando com a sua mente, você que está rebaixando a sua espiritualidade, você está desprotegendo a sua vida porque você está agindo com causa negativa também e vai receber as consequências disso. Então, é a maior ignorância que um ser humano pode cometer. É ficar usando das suas dualidades. Do quero, não quero. Ah, não gostei. Não gostei do que você falou. Eu quero, não quero, eu gosto, não gosto, pode, não pode, agindo. Não gostei do que você falou, por isso que eu vou te devolver com juros e correção essa agressão, sei lá o quê. Você desprotegeu a sua vida e ainda desprotegeu com juros e correção também. Aí os resultados danosos vêm carregado com muito mais força. Não faça isso. Por isso, agradeça a quem te deu essa oportunidade divina. Tá certo? E para todos aí, boas práticas de calar o ego. É a única coisa que a gente veio fazer aqui. Então, pratique para não perder a oportunidade dessa vida. Se não conseguir praticar, não conseguir se eliminar o ego dessa vida, com certeza, isso vai ajudar e muito, muito, muito na próxima reencarnação. Vai nascer, né, numa situação absolutamente favorável, numa família absolutamente favorável, em condições absolutamente favoráveis para continuar no seu progresso de neutralizar e fazer Deus se manifestar na sua vida. Então, tenha pura sinceridade e puras intenções na sua vida. Se você revida, que intenção que você tem? O outro lá te criticou, você vai lá e revidar. Qual a sua intenção? Pura maldade, tanto quanto a do outro. Agora, se você consegue neutralizar, qual a sua intenção? Proteger, praticar aquilo que os sábios pedem, aquilo que Deus manda. Manifestar esse silêncio mental, praticar esse silêncio mental e acabar com a ilusão que está sobrepondo a realidade de Deus. Essa ilusão relativa criada pelo ego e que as pessoas passam a acreditar. A realidade não se sobrepõe. É o ego que está sobrepondo e criando essa falsa realidade. Porque a realidade de Deus é eterna e imutável. Assim como a nossa alma e os princípios de Deus são eternos e imutáveis. Então é isso que esse valor absoluto e imutável que a gente tem que descobrir na nossa vida. E não é sendo o ego absolutamente inexistente e venenoso que vai nos mostrar essa realidade. É calando o ego que vamos conhecer essa realidade da alma e de Deus, eterna e imutável, e absolutamente divina. É isso aí, pessoal. Obrigado, até uma próxima.